A corrida espacial do século XXI representa um emocionante capítulo na exploração do espaço, mas especificamente até o momento presente de nossa civilização, a exploração da Lua. Isso marca um possível retorno à competição entre as principais nações, podendo assim ter outras nações que desde o século passado se desenvolveram o suficiente para entrar nessa competição. Impulsionada por avanços tecnológicos, ambições científicas e interesses econômicos também, essa corrida para explorar a Lua é a nova aposta do século XXI. A exploração espacial sempre fascinou a humanidade de uma maneira ou outra, mas a corrida espacial do século passado foi em grande parte motivada por rivalidades geopolíticas. Ao contrário da corrida espacial do século passado, porém, que foi dominada por essa rivalidade principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, a atual corrida engloba uma gama muito mais diversificada de participantes. Inclusive, empresas privadas como a SpaceX de Elon Musk, a Blue Origin de Jeff Bezos, estão desempenhando papéis cruciais, buscando a comercialização do espaço e também a redução dos custos referentes ao lançamento. Uma das principais características da corrida espacial do século XXI é o foco na exploração além da órbita terrestre baixa. Enquanto as missões lunares continuam atraindo um certo interesse, o objetivo de alcançar Marte tem sido um tipo de catalisador bem importante. A SpaceX, por exemplo, revelou planos ambiciosos de estabelecer uma presença humana e que seja também sustentável no planeta vermelho, ou seja, em Marte. Isso requer avanços em propulsão, suporte também para que a vida humana tenha condições de se manter e uma logística espacial, o que abre margem para novos desafios tecnológicos e também científicos. Avanços em propulsão, robótica, impressão 3D e inteligência artificial estão transformando então essa maneira com que nós concebemos e também executamos missões espaciais. Além do mais que esses também são fatores que praticamente são obrigatórios para que nós podemos avançar, passar de nível ou evoluir quando o assunto é se tornar uma espécie multiplanetária. Isso não apenas permite a realização de tarefas mais complexas, mas também reduz os custos e também os riscos que estão até então associados. Mas afinal existe uma pergunta peculiar e intrigante: por que o mundo quer chegar no Polo Sul da Lua? Após um intervalo de mais de meio século, a Lua recuperou seu status e voltou a ser o centro das atenções dentro do campo da exploração espacial. Uma competição está em curso envolvendo pelo menos outras 4 nações. Como já era de se esperar, Estados Unidos está no meio dessa história e as outras 3 nações seriam a China, a Rússia e a Índia. Cada uma com suas ambições, capacidades e também missões pré-estabelecidas. Os Estados Unidos, com sua histórica conquista da Lua na década de 1960, através do programa Apollo, está planejando um retorno tripulado à Lua com o programa Artemis. O objetivo desse programa é enviar astronautas, incluindo a primeira mulher, de volta à superfície lunar até o final da década de 2020. A China, por sua vez, demonstrou um notável progresso em sua exploração lunar. Eles já pousaram robôs e rovers na Lua e têm planos também ambiciosos para enviar astronautas à Lua em um futuro não muito distante. A Rússia, como uma das primeiras nações a explorar a Lua, também está planejando um retorno para esse satélite. Seus planos incluem o envio de astronautas à Lua e o estabelecimento de uma base lunar até o final da década de 2030. Agora a Índia conseguiu pousar pela primeira vez uma sonda no satélite lunar e em uma região onde nenhum país havia conseguido antes. Ou seja, esse realmente foi um grande feito
para a Índia. Inclusive, o principal objetivo da missão indiana é agora detectar e comprovar a existência de água, que de fato seria outro grande feito da Índia. Essa nova corrida lunar reflete uma série de fatores, incluindo o avanço também das tecnologias espaciais e o interesse em pesquisa científica na própria Lua. A busca de recursos e exploração para futuras missões interplanetárias também são fatores essenciais nessa corrida da exploração lunar. Além disso, a Lua também é vista como um trampolim para missões mais distantes, como Marte, por exemplo. Pelo que podemos acompanhar das notícias, o objetivo principal das nações, pelo menos agora no momento, é chegar ao Polo Sul de nosso satélite terrestre. Nenhum ser humano ou sequer uma missão robótica, podemos dizer, já estiveram nesse local. Essa região lunar apresenta uma aparência notavelmente distinta em comparação com as áreas que a maioria de nós está familiarizada por meio das imagens das missões, que ocorreram principalmente em regiões mais próximas ao equador lunar. Nas extremidades lunares, a paisagem adquire características um tanto quanto peculiares devido ao ângulo em que a luz solar incide sobre ela. Outra coisa, o terreno nessa região é notavelmente acidentado, o que quer dizer que é um terreno de inúmeras crateras e também depressões. Essas características geológicas são resultado de impactos de asteroides e cometas ao longo de bilhões de anos. Essas áreas polares da Lua também são de grande interesse científico. As sombras prolongadas proporcionam condições favoráveis para a formação de gelo dentro da água. Como essas regiões permanecem na escuridão por longos e longos períodos, a temperatura da superfície lunar cai acentuadamente, criando assim condições propícias para a preservação de água na forma de gelo também. A detecção e o estudo desse gelo de água são de grande interesse para futuras missões lunares, como já havíamos dito rapidamente anteriormente. Mas a justificativa seria que essas mesmas poderiam ser uma fonte de recursos, inclusive para futuros astronautas. Mas indo direto ao ponto, as potências mundiais têm interesses econômicos, científicos e também, por que não, estratégicos na Lua. Nos polos, principalmente o Sul, pode haver também importantes recursos escondidos. Se Estados Unidos e Rússia disputavam quem chegaria primeiro na Lua durante o período que conhecemos como Guerra Fria, dando uma demonstração pública de poderio tecnológico, a motivação atual dos países, porém, parece ser um pouco diferente. Agora, a ideia não é apenas chegar primeiro, como na corrida espacial entre os Estados Unidos e também a União Soviética durante a Guerra Fria. Novas missões têm um objetivo muito mais ambicioso, ou seja, estabelecer uma presença humana e constante na órbita e também superfície da Lua durante as próximas décadas. Um ponto interessante para ser analisado também é sobre essa água congelada que provavelmente existe em grande quantidade na Lua. Esse tipo de água lunar poderia ser usado para criar também um combustível de foguete ou até mesmo para a fabricação de módulos lunares, o que significaria um grande avanço tecnológico para a nação que conseguir realizar esse feito. As agências espaciais ainda não descobriram exatamente como utilizarão essa substância, mas o mundo todo parece querer chegar lá por saber justamente que existe a hipótese da existência dessa água. Assim, de uma maneira mais fria e também mais realista, podemos dizer que uma das principais motivações para que a exploração espacial do século XXI realmente funcione seria então a comercialização do espaço através dele e dentro dele. Os cientistas envolvidos nesses projetos ainda não sabem quanta água existe ou se será fácil extraí-la da rocha e também do solo lunar, mas ainda carregam uma alta expectativa de que recursos valiosos possam ser extraídos provenientes justamente do solo lunar. Outra coisa importante para lembrar é que, embora o Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíba nações de fazerem reivindicações territoriais sobre
corpos celestes, ele ainda permite a utilização de recursos nesses mesmos locais. A Lua também cumpre um papel importante em relação aos futuros planos para também tentar colonizar Marte. Isso porque, ao explorar a Lua, podemos aprender a viver e trabalhar em outro mundo. E, em última análise também, ter mais acesso ao sistema solar do que nunca, para que possamos assim finalmente atingir Marte, outros exoplanetas que são compatíveis com a nossa atmosfera terrestre, e sabe lá mais o que a gente poderia estar alcançando também. Muitas teorias conspiratórias surgiram desde que a humanidade pisou na Lua pela primeira vez, e você já deve ter visto uma centena delas. Essas teorias inclusive levantam provas de que tudo não passou de uma farsa muitíssimo bem elaborada. Mas agora, com tantos países envolvidos e tendo êxito nessas mesmas missões, ficará difícil fazer outras 1000 teorias sobre isso. A tendência mesmo é que finalmente consigamos iniciar os planos de expansão multiplanetária da espécie humana. E se isso é bom ou ruim, aí nós vamos ver com o tempo. Quanto ao país que vai ganhar a corrida, acreditamos que ainda também é cedo demais para formar maiores conclusões. Seria precipitado demais de nossa parte. O que nos resta então seria acompanhar essa história o mais perto possível, até que melhores resultados possam indicar a primeira, segunda e terceira posição e os avanços que podem vir junto com isso. Valeu!